Jornalistas vivem para contar histórias, mas alguns deles viram a própria história e as suas vidas merecem literalmente um livro. Para escrever sobre isso, os autores mergulham na trajetória, descobrem paixões e dilemas e deixam tudo isso como um legado. E fica ainda mais interessante quando essas obras acontecem de jornalista para jornalista. Jornalistas que escreveram biografia sobre jornalistas. É disso que essa mesa se trata hoje. Fala Mercado recebe 2 escritores que mergulharam na trajetória de grandes nomes da imprensa gaúcha. Então, com vocês, Carlos Guimarães, autor de Rui Carlos Osterman, Um Encontro com o Professor, e Túlio Milman, autor de Maurício Sirotsky, sobrinho, O Som da Vida. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigado, alegria estar aqui. Bom, Guimarães já pedindo música, talvez começando a pedir a próxima música, né? Porque já veio o Túlio estreando aqui, então, no Fala Mercado. O Guima já conhece Túlio neste programa, o protagonismo é do mercado, então é tudo com vocês. Bora? Estamos prontos. Preparados? Eu estou. Eu acho que o Carlos já nasceu pronto. Já? Não. Maravilhoso. Já tá acostumado, já é de casa. Agradeço o convite, muito legal falar sobre esse assunto, que é um assunto foi muito importante, eu acho, né? Eu acho que tudo compartilha desse sentimento. A gente tem, assim, várias coberturas, vários eventos, um monte de lugar que a gente já trabalhou, já transitou, mas eu acho que tanto a biografia do Rui como a biografia do Maurício pro Túlio, acho que tem um significado muito especial nas nossas carreiras, né? Tem um lugar muito reservado. Imagina. Eu fui muito feliz durante o processo de pesquisa e de escrever o livro, que infelizmente eu não trouxe por uma irresponsabilidade total minha. O Túlio fez o tema de casa. O Guima não. Eu lembro, inclusive, que na época do lançamento do Rui, a tua frase foi: esse é o trabalho da minha vida, né? Pois Deve ter sido realmente muito especial. Foi muito especial. E eu disse que foi o trabalho da minha vida. E foi na hora certa, né? Porque quanto tempo depois do lançamento o Rui faleceu? 1 ano? Não, menos de 1 ano, né? Caramba. Depois do lançamento. Foi 1 ano depois de eu fechar o livro. Foi muito curioso isso. Né? Eu fecho o livro antes, exatamente 1 ano antes de o Rui morrer. Ele estava vivo quando tu começaste? Ele estava vivo quando eu comecei e quando eu terminei. Chegou o lançamento, ele estava lá ainda. Eu lanço em outubro do ano passado, outubro de 24, ele morre agora em 25, em outubro de 25. Né? Não, julho de 25. Não, um pouco antes. E eu lanço em outubro, ele foi no lançamento. Ele vai lá na Antiga Cultura, né? no Bourbon, e ele participa do lançamento, ele fica com um exemplar para ele. Eu acho que isso foi muito simbólico, muito bonito, né? Simbólico, né? Legal. E o Túlio já com uma experiência diferente, né, de escrever sobre esse nome, que além de jornalista foi um grande líder, né, um grande visionário da comunicação. É curioso porque eu acredito que mais do que tudo essa oportunidade é um privilégio, não no sentido de algo indevido, mas um privilégio depois de 30 anos trabalhando como jornalista, produtor de conteúdo diário, e o Guimarães sabe da pressão do deadline, né, do prazo. Poder fazer uma grande reportagem com calma. Com tempo. Esse é o maior presente. Que legal. Tu poder realmente mergulhar e tu sabe que tu nunca vai chegar no fundo, porque quanto mais tu pesquisa, mais tu compreende o personagem, mais portas se abrem. Então, também entender qual é o limite chega. Né? Então, até onde dá para ir nesse livro, né? Esse fazer com tempo, o descanso, o fazer uma entrevista e ir para casa, pensar 1, 2 dias, como é que eu vou fazer. Então, quem sabe documento tal. Essa, para mim, esse foi o grande presente, além do personagem, né? Claro. Que é um personagem que se presta para isso tudo, que se deixou conhecer de uma forma muito bacana. É uma experiência diferente, porque tu trabalhaste com um biografado vivo, o meu já morreu há 40 anos, né? Então acho que isso é legal também, porque são experiências diferentes. Mas a questão do tempo, para mim, foi um presente. Ai, que bom. Foi um presente. Eu queria, inclusive, começar a nossa conversa explicando um pouco para a nossa audiência, assim, como é que surge essa oportunidade para vocês de escrever sobre essas pessoas? Como é que vem essa vontade de escrever sobre, bem ou mal, colegas de profissão, né? Ainda que completamente diferentes
diferentes em tempos, né? Porque o Guima ainda talvez tenha pego o final ali do Rui, né? Como colega. Não, eu peguei bom tempo. O Túlio também. Tu é mais velho do que eu imagino, Guima, é isso? Não, pode ser. Não, bom O professor tempo. era uma instituição na redação. Sem dúvida, sem dúvida. E na Rádio Gaúcha, a gente conviveu em coberturas de Copa do Mundo. Sim, eu convivi 11 anos com Não, ele. inclusive... Jornada de Literatura de Passo Fundo, eu convivi com ele. Vários momentos, não com muita proximidade, porque ele estava muitos degraus acima. Exato. Não, eu lembro, inclusive, eu fui, inclusive, em muitos encontros com o professor, né? O evento que tinha esse nome. Eu fui produtor algumas vezes do Sala de Redação, nunca fui fixo, mas eu fui produtor de Sala de Redação e eu era, durante o tempo, produtor da Jornada na Gaúcha. As brigas eram de verdade ou eram ensaiadas? Cara, As brigas eram de verdade. Claro que eram, eu sei. Eram de verdade. Mas as pessoas até hoje perguntam não era ensaiado, não era. Eles se odiavam mesmo. E se amavam E depois. se amavam com a tempo, mesma né? intensidade. Ou nem tanto, assim. Mas eu tive contato há 11 anos com o Rui. Eu era produtor de Jornada, então meu primeiro contato com o Rui, eu lembro até hoje qual foi. Eu era estagiário da Gaúcha, toco o telefone da produção, da antiga produção, aquela que não existe mais, sei lá o que é hoje ali, mas a antiga, essa linha da produção que tinha uma bancada no meio, 2 cadeiras, assim, né? Os computadores, assim, que são os primeiros modelos. Umas caixas. Tinha um rádio enorme que se cuidava, que se fazia rádio escuta nessa época. Hoje não se faz mais. Claro. Mas se fazia rádio escuta. E aí toca um dos telefones, eram 4 telefones, toca um. Aí, e era tudo assim, ouvinte e Nelson, presidente. Era o mesmo telefone, né? Era o mesmo telefone. Aí tocou, daí eu atendi. Aí, guria, o Rui tem carro para ir pro Olímpico? Foi essa a primeira fala que ele ia falar comigo. Não, e eu faço ideia também do lugar de vocês, assim, né? O Túlio, como biografando alguém que é o fundador, que é, né, de uma casa que foi tua, que é tua ainda em outro formato, mas que durante tantos anos. O Guima também nessa questão do esporte, né? Porque acho que o que o Túlio trouxe é importante, né? Quando eu digo que pegou o final mais do Rui, mas é que o Rui sempre esteve naquele lugar, naquele patamar, o estagiário, ele já era o professor, então acho que biografar pessoas a quem a gente admira também tem um outro lugar, né? O Maurício, pra mim, a vida inteira era um retrato na parede, literalmente. Imagina! A gente entrava no prédio, tinha aquela escultura ali no administrativo, ali na corporação, tinha aquela escultura dele de bronze, aquele busto, aquela cabeça. Mas nas salas, ela era uma fotografia que com o tempo foi ficando amarelada. E a gente tinha uma referência, outra referência, né? E na verdade, eu falo isso assim, sem nenhum... Eu fui a 4ª opção para escrever o livro. Eles convidaram 3 colegas antes que não podiam, não queriam, não tinham tempo e tal, e chegaram no meu nome. E eu fiquei muito feliz. Várias coisas eu fiz na minha vida, inclusive belas coberturas, porque alguém não pôde, alguém desistiu e eu fui. E tudo bem. E quando me chamaram, o tempo já era um pouco exíguo, porque eu tinha um deadline, era mais elástico, tinha que o livro ser entregue no final deste ano, que era o ano do centenário dele. Isso foi final do ano passado que a gente começou essa conversa. Aí eu disse assim, vou fazer, topo fazer, mas com um pavor, né? Pânico. Sim, imagina a responsabilidade. Pânico, porque para mim era uma foto na parede de um cara que eu conhecia, uma que outra referência, né? Então tu tem aquela vertigem, eu nunca saltei de paraquedas, mas eu imagino que seja isso, tu tá na porta do avião, tu tem que saltar, vai, aí pum, fechei o olho e fui. E não foi nem uma queda, foi uma viagem muito suave, muito gostosa. E pra ti, como é que veio essa oportunidade, Guima? Assim, eu tenho um lado pesquisador, né, que foi muito importante para que o meu nome fosse escolhido, né? Também não partiu de mim, não foi uma iniciativa minha. E eu já tenho outros 3 livros, né, escritos que também aí fizeram, enfim, entraram no mercado. Tem um dos livros que é a minha dissertação de mestrado, então esse meu lado pesquisador sempre foi muito forte. O Rui, em 2018, a Cristiane Osterman, filha do Rui, ela fez uma parceria com o Fut Hub, né, que é uma hub de negócios aí do mundo do futebol, da indústria do futebol, para o Rui, porque seria 2018 a primeira vez em que o Rui, desde 62, ficaria fora de uma Copa. 2018. De 66 a 2014 ele fez todos. Peraí, 2018, que é a Copa da Rússia, ele vai ter que participar de alguma forma. E aí com o Fut Hub montaram um projeto do Rui nas redes sociais vendo a Copa. É uma maneira de incluir o Rui
nesse jogo. Foi bem sucedido, uma repercussão ótima. No ano seguinte, a gente vai continuar com a parceria, vamos montar quem sabe um documentário, quem sabe uma biografia. E aí o pessoal do Foot Hub me conhece, né? Tem um cara que escreve, a Cris não me conhecia. Tem um cara que sabe escrever aí, vamos ter uma reunião pra ele. Tem uns livrinhos aí, umas coisinhas? Pois é, me ligaram, cara, a gente tem uma proposta pra te ver aqui no Foot Hub, eu não vou te dizer o que é, mas é surpresa. Como o cara é meu amigo, não, vamos lá. Vou confiar. Chego lá, tá a Cristiane Osterman, que eu não conhecia, a Cris é bem zelosa quanto a isso, ela me olhou meio desconfiada, assim. E no papo a gente se entendeu e nasceu ali em 2019 a ideia de eu escrever uma biografia de Rui Carlos Osterman. Eu demorei, foram 5 anos, porque me deram a pegar muita coisa, só que eu tive 2 interrupções muito sérias, né? A primeira, uma interrupção para todo mundo, a pandemia. E que foi bem longa, né? Foi bem longa, 2020 eu quase não trabalhei. Fazer as coisas online é só buscar o acervo já disponível de internet. Eu não tinha como ir a um museu, não tinha como ir a um acervo público, um acervo particular de alguém, porque estava fechado. Né? Muito menos visitar pessoas, muito menos visitar o Rui, né? Muito menos. E eu tive uma segunda interrupção muito grave, que foi um fato que aconteceu no verão de 2021, que foi a morte da Nilce, esposa do Rui. E foi uma forma meio trágica, assim, que ela faleceu. E aí a Nilce era muito colaboradora, muito participativa no livro. Então a gente teve que fazer uma adaptação. Então foi assim, o meu nome apareceu, assim, né? Foi uma sugestão do pessoal do Foot Hub, junto a Cristiane Osterman. Eu queria entender também como é que foi lidar com a responsabilidade de biografar nomes tão relevantes nas suas atuações, né? A gente está falando do fundador do Grupo RBS, o maior de todos os veículos que a gente tem, o maior grupo de comunicação que a gente tem no Rio Grande do Sul. E no caso do Rui também, né? O principal, se não o principal, mas assim, com certeza no top 3, no mínimo, né? Dos jornalistas esportivos que a gente tem também aqui na imprensa gaúcha. Diga, top 1. Eu não esperava diferente. Tem uma questão que é muito interessante, que eu fui, enfim, me apercebendo dela à medida que eu avançava, que a biografia, ela tem um viés político, no sentido que tu tem que acomodar, ele é jornalístico / político, tu tem que dar os pesos corretos para as pessoas e para os fatos. Mesmo que seja difícil. Vamos lá, o exemplo do Maurício, ele tem 4 filhos. Os 4 são 4 filhos. Para ele, eram 4 filhos. Sim, é 25% como é que a gente contempla isso? Né? Como é que a gente contempla os amigos? Muitos, a maioria, todos já não estão mais aqui. Né? Ele tinha 4 irmãos. O seu Jaime é o único que está vivo. Então, naturalmente, ele adquire um peso maior, porque ele é testemunho ocular. Claro. Então, essa questão ela faz parte do processo de elaboração da biografia. Ela não é determinante, mas ela tem que ser contemplada. Eu imagino que o Carlos tenha deparado com isso. Como é que trata o filho? Como é que trata a esposa? De repente a esposa está pequena demais, ou o filho, estou aqui hipoteticamente falando. Então tu tem que acomodar. E os colegas, no caso do Rui também, né? Os colegas de profissão, que os amigos. Cobrou depois. Imagina. Sempre alguém. Ainda não chegou ninguém, mas sempre alguém fica chateado. Mas é porque é bem recente, vai chegar. Sempre alguém fica chateado. Tem uma história com o Rui e tal, lá, aconteceu na Copa e tal. Tu não me ouviu sobre a história? Não tem como ouvir todo mundo, claro. Né? E eu deixei bem claro uma coisa: não é um livro das pessoas sobre o Rui, é um livro sobre o Rui. Sobre a vida dele. Muita coisa, não é toda a vida do Rui, todos os fatos do Rui estão nesse livro. Impossível, né? Bem ou mal, tu já achou erro no livro? Não? Tu já achou algum erro no livro, não? Depois eu vou dizer porque eu já achei um, que eu quero até comentar. Eu não lembro de ter achado. Omissão, sim. Omissão. Omissão, sim, uma coisa, putz, isso precisava entrar. Isso aí. Isso eu achei. Mas esse é um processo dolorido? Eu disse até para os filhos do Maurício, eu digo, olha, eu não vou ler o livro, não vou ler depois de pronto, e sugiro que vocês não leiam, porque nós vamos achar, essa palavra, no caso, foi meu pai era jornalista, vivo, tem 93 anos, foi presidente da GERD, e conviveu com o Maurício, tem inclusive uma história dele aqui muito legal com o Maurício. E aí, na época, assim, é um trecho do livro em que eu cito as principais rádios lá do começo dos anos 50, 60, e eu não citei a Itaí.
eu falei de outra, mas é num contexto, olha, naquela época havia rádio tal, difusora, não sei o que, faltou Itaí. O pai de Túlio faltou Itaí. Meu Deus do céu. Me perdoe. É claro que deveria estar ali. Não compromete, porque é um detalhe, sim. de época, mas é alguma coisa que deveria estar e não está. Entendi. Mais ou menos isso também. Mas o interessante, assim, no processo... Falam, obviamente, pelo processo do Rui e sobre essas pessoas, né, que eu já recebi, tu não me ouviu, eu não estou no livro, não sei o quê, mas os pesos da família foram pesos, assim, que eu tive muito cuidado, realmente, para colocar, né. Eu tentei dar um peso igual para os 3 filhos, são 3 do Rui, né. A Cris, mesmo que a Cris estivesse com a gente, a Cris, a Fernanda e o Felipe, eles têm ali um peso muito semelhante. Tem um capítulo para os netos, né, que era um xodó do Rui, claro. Né. E um capítulo, obviamente, para a Nilce. A Nilce, ela foi muito importante para o Rui e foi o único apontamento, porque a minha biografia, eu não tentei, mesmo que tivesse a parceria da Cris, ela não é chapa branca, ela é uma biografia onde tem coisas assim... Difíceis do Rui, tá? E estão no livro. Estão no livro. Eu disse pra Cris, vai ter coisas que tu não vai conseguir ler, mas vai estar no livro. Depois posso dizer o que é. Adoro quando a gente desligar as câmeras, tu me conta. Não, se tá no livro, pode contar. É verdade. Não, tem... Por exemplo. Num contexto de anos 50, é que depois vai revelar uma coisa. Essa eu não vou falar. Tá. Mas num contexto de... Revela o que tá no livro. Os problemas de saúde do Rui, como o Rui se cuidava, o Rui não nos cuidava também assim, né, alguns hábitos do Rui, algumas coisas que o Rui pensava, escrevia lá nos anos 50, que foram coisas que eu tive acesso antes da imprensa, resguardando o sentido de época, que era uma época bem diferente. Né? Diferente. O Rui manteve durante um bom tempo uma... eu não vou dizer se é um caso, uma fé, mas uma ligação, uma conexão com uma outra pessoa, uma mulher de São Paulo, né, que as pessoas não sabem, uma conexão bem forte. Então, teve tudo isso, né? Isso aí são coisas que eu peguei e abri, assim, a vida do Rui. É uma caixa de Pandora. Porque também a gente... Eu paro do princípio seguinte, vida e obra, né? A vida... Somos seres humanos não são perfeitos. Tem uns que são perfeitos, mas não somos perfeitos. Temos imperfeições. E a obra, para mim, foi a grande surpresa. A obra não é uma grande surpresa, a vida foi uma grande surpresa, mas a obra, que para mim é irrepreensível, do Rui enquanto comentarista esportivo, é única, intocável, única, e eu acho que não vai ter igual. No meu caso foi muito parecido, porque eu fui chamado pela família, os 4 filhos, que são os patrocinadores no sentido mais amplo. É uma biografia autorizada. Não é uma biografia que eu, na condição de jornalista, fui lá... E resolvi pesquisar. Mas eu digo isso assim com total tranquilidade. Eu trabalhei com absoluta liberdade. Até mais do que... Teve um momento que o Nelson me falou, Túlio, esse livro está muito chapa branca. O Nelson me disse isso, o filho. Porque isso não foi algo, digamos assim, num sentido de subserviência ou de ser puxa-saco do patrão, não é nada disso. Pelo menos para mim, na medida que a gente mergulha, para mim, que eu mergulho na vida do personagem, eu vou subtraindo o olhar do julgamento e vou adotando o olhar da compreensão. Tu tá ali para entender o cara, não para julgar o cara. Então, o Maurício fez tal coisa, ele tá... Bom, tá bem, mas na época era diferente e tal. Não, ele fez isso, mas tem aquela... Então, o livro acaba ficando... Eu sempre digo que o problema da biografia é que às vezes ela é contra ou ela é a favor, né? E tu vai tendo empatia e tu vai te apaixonando. E aí tu vai passando um pano. E eu vou dizer o seguinte, eu devo ter entrevistado, sei lá, 50, 60, 70 pessoas para falar sobre ele. Desde o presidente da Globo, ao Boni, ao cara que era operador de áudio dele na Rádio Passo Fundo. Ninguém falou mal do cara. Mesma coisa. Ninguém falou mal dele. E aí, como é que tu não vai passar pano pra alguém assim, né? As minhas descobertas, que são essas descobertas de vida pessoal, assim, todas também foram... em nenhum momento foram vetadas pela Cris. A Cris lia e também teve autorização da família. E no momento elas foram vetadas, né? Eu tive acesso, eu entrevistei essa pessoa, né? Que mantinha correspondência com o Rui, correspondência mesmo, né? Eram cartas. Eles se conheceram, eles se viram 2 vezes e foi uma grande história de amor, assim, paralelo com a Nilce, que é o grande amor da vida do Rui. Mas teve isso também, então
dá a entender um paralelismo ali que realmente aconteceu. E eu tive eu conversei com essa pessoa. Foi incrível, assim, uma pessoa muito, muito interessante, muito inteligente, né? E também tive acesso a coisas que o Rui escrevia de namoradas antes da Nilce. E isso foi muito legal, porque o Rui trabalhava com a Nilce rouba o coração. Rouba ruim. A Nilce conquista o coração do Rui. De verdade. E foi o único momento que a Cris se meteu, quando eu disse que a conexão com a Nilce era por via intelectual. E a Cris me manda assim: mas olha só, a mãe também era muito bonita, tá? Só põe isso no livro. A única coisa que eu disse, Nilce era inteligente, era sofisticada, era não sei o quê. Põe também que ela era bonita. A única coisa que a Cris... E como é que foi essa responsabilidade também de biografar pessoas que também contaram histórias, né? Vocês estavam contando histórias de quem contou histórias. E aí? Isso torna, de certa forma, mais fácil, porque são pessoas que se expuseram publicamente. Perfeito. Então, tu encontra registros, do Maurício menos. O Maurício morreu há 40 anos, né? Então, assim, tem muita coisa dele, tem algumas gravações, tem algumas poucas entrevistas completas que a gente consegue. Tem arquivos, um dos acertos da pesquisa foi chamar um pesquisador de Passo Fundo. Ele praticamente fez a sua vida em Passo Fundo. Ele veio para Porto Alegre já adulto, jovem adulto. Ele voltou, mas enfim, toda a base do Maurício é Passo Fundo. E lá, o que existe sobre ele, que depois eu descobri que é muita coisa, é em papel. Então a gente chamou um pesquisador lá de Passo Fundo, que ficou alguns meses investigando a vida e achou muita coisa lá, muito recorte de jornal, muito documento, porque ele era um cara que antes de ser, isso é uma coisa que eu descobri do Maurício, ele diz, o Maurício era um comunicador. A paixão dele era o microfone. A paixão dele... E ele diz, o momento em que eu mais fui feliz na minha vida foi na frente do microfone. O empresário foi uma decorrência do sucesso dele na condição de apresentador. Mas ele curtia, tanto que a última vez que ele... Poucos meses antes de morrer, ele estava lá em Nova York recebendo, entre parênteses, alta do câncer, né? Dizendo que não precisa mais voltar. Ele teve um câncer, mas não morreu do câncer. Tu não precisa mais voltar aqui, tu está... curado, entre aspas, do câncer. E ele está, no outro dia, passeando com o Pedro, com o filho que está lá, e a Challenger explode. A nave espacial americana que explodiu. Sim, eu ouvi essa final de 85, começo de 80... Não, foi começo de 86. 86. Para a data, tá aqui, tá certinho, mas eu não sou muito bom para guardar a data na cabeça, põe no computador. O que ele faz? Ele vai correndo pro hotel, pega o telefone e entra ao vivo na Rádio Gaúcha, para contar o que ele estava vendo lá, né? Já, assim, recém-curado de um câncer. Então, ele era um comunicador. Isso tornou a biografia, de certa forma, mais fácil. Mais fácil. Tem muita coisa pública dele. Isso... O Nelson pegou bastante nessa parte. Eu trabalhava na Gaúcha, era produtor, 11 de setembro de 2001. Só que eu fui o principal repórter da Rádio Gaúcha, em loco, em Nova York. Nelson Sirotsky. E foi muito bem, né? Eu não trabalho mais hoje na RBS, eu não preciso puxar o saco. Ele foi muito bem no microfone. Muito bem. Tem um episódio, e é engraçado, porque os nossos personagens eram amigos. Eles eram amigos, né? O Maurício era amigo, o Rui era amigo do Maurício, né? Uma amizade começa na Copa de 66 como concorrentes. Sim. O Rui vai para a Copa de 66 pela Guaíba e vai o Nelson para a Copa de 66 pela Gaúcha, com 16 anos, eu acho. 13 ou 14. Foi o presente de Bar Mitzvah dele, que é a cerimônia de passagem religiosa para... Né, quando se torna adulto perante a religião, tem o Bar Mitzvah, que é essa cerimônia judaica. E como numa Copa do Mundo é um escritório central, todo mundo se encontra, todo mundo convive, não tem isso de separar, uma rádio não fala com a outra, não. Sim. Mas numa Copa do Mundo, um país que não é um país grande, né, que é a Inglaterra, Londres, o centro de imprensa. Então o Rui ficou amigo do Nelson ali e amigo do Maurício. E o Rui tem uma passagem pela RBS que as pessoas não sabem, que é entre novembro, eu sabia de cor essa data, 17 de novembro de 68, vai esquecendo, 17 de novembro de 68 a 10 de março de 70. Ele vai para a RBS. O Maurício queria competir no rádio, não competia no rádio. Desculpa isso, mas a Guaíba na época era... Um canhão. Era a potência
potência, né? Era assim, era praticamente sozinha, né, no mercado. Era absurda. E aí o Maurício, vou competir, né? Porque o jornal já estava começando a dar uma boa repercussão, vou competir. Então, eu vou tirar os principais nomes da Guaíba. E ele começa numa levada, né? Ele ao mesmo tempo, faz uma proposta para o Pedro Carneiro Pereira, para o Lauro Quadros e para o Rui. O Rui aceita, os outros dois não. O Lauro não aceita porque o Rui aceitou. Como não? Como assim não se dava? Não, porque o Lauro, na medida que o Rui foi para a Gaúcha, o Lauro sai de repórter para ser comentarista. Então o Lauro ele deixa a reportagem. O Pedro Carneiro tinha os negócios dele junto do seu Breno Caldas e fica na Caldas Júnior, né? O Rui faz as eliminatórias em 69 pela Gaúcha. Volta em 70 para a Copa e aí dá uma crise na Caldas Júnior, porque o Rui vai ser o comentarista da Copa. E aí o Lauro, pergunta pro Lauro, se tu quer ir pra Copa, tu tem que ir como repórter. O Lauro, não, negativo, agora eu já sou comentarista. E o Lauro fica fora da Copa de 70, inclusive. Só que a dobradinha Rui e Lauro é a partir daí. E o Maurício depois faz a grande proposta, né? Junto com o Nelson, com o Marcos de Voskin, que foi aquela proposta milionária para o Rui deixar a Caldas Júnior de novo em 78, que é quando o Rui sai da Caldas Júnior e vai para ser chefe de esportes na Gaúcha, né? E aí muda bastante. Isso que a gente conhece hoje da Gaúcha, a fonte da informação, para mim começa com o Rui, tem sequência com um nome muito importante para esse formato da Gaúcha, chamado Flávio Alcaraz Gomes. E depois, quando o Ranzolin sai da Guaíba e vai para a RBS também. O Túlio trouxe que teve muita liberdade, o Guima também, né? Pouquíssimas interferências de quem os contratou ou quem os convidou. Mas eu queria um pouquinho desse lado jornalístico, né? Porque a gente está falando de jornalistas biografando jornalistas. Como é que foi equilibrar a questão da técnica jornalística, né? Que toda apuração precisa, e vocês mergulharam muito nessa apuração, com uma coisa mais leve, uma coisa mais poética, uma licença poética que a biografia permite e até, de certa forma, exige, já que a gente está falando de legado, né? Como é que foi equilibrar esses dois papéis, assim? A minha preocupação foi muito aproximar o leitor do que acontecia naquela época, explicando o contexto. Por exemplo, lá em Passo Fundo tinha um anunciante que estava devendo para a rádio, e o Maurício vai lá cobrar. Era um dono de uma joalheria, enfim, e esse inadimplente paga a conta com relógios de pulso. E o Maurício pega esses relógios e dá para os operadores de áudio da rádio. Bom, isso hoje, relógio de pulso é uma coisa que tu compra por R$20 no camelô. Mas na época, o relógio de pulso era um iPhone último modelo. Imagina. Era um objeto de desejo. Então, esse tipo de preocupação eu tive em explicar o que significava o relógio de pulso naquela época. As minhas janelas literárias, e elas existem, elas estão basicamente no começo dos capítulos. Porque o Maurício era a voz. Tudo começou com a voz dele como locutor, né, de um serviço de alto-falantes nos postes de Passo Fundo. A Rádio Poste, Sonora Guarani. Ele, enfim, era um jovem, né, adolescente e começou com isso. Então o som é o que costura. Cada capítulo eu abro com a descrição de um som. Descrever o som, inclusive tecnicamente. Então, o primeiro é o som do vapor do navio no porto de Bremen, onde está a mãe do Maurício, a dona Rita. Então, eu vou descrevendo, né? O vapor sai das caldeiras, passa pelas lâminas de metal. Uma boa dose de poesia. Sim, aí eu, enfim, né? Aí tu te permitiu. Me permiti. Entendeu? Depois de tantos anos com hard news, né, Túlio? E aí tem, por exemplo, na década de 70, o barulho de uma bola de futebol batendo numa rede. Então, para mim, o mais legal, para mim, o mais significativo é quando a televisão começa a ganhar força. É a descrição de um ruído de um móvel sendo arrastado. Tem, tecnicamente, a madeira no assoalho, a resistência. É a geopolítica da casa se modificando porque entra a televisão na sala. Então muda a sala. Claro. Porque o rádio podia ficar num canto, a televisão tem que ficar num lugar onde todo mundo possa enxergar. Então, esses sons para mim foram meu respiro de liberdade literária e poética. E claro, tentando costurar um texto mais leve, mais solto, né? Porque também, Sim. Enfim, não vamos maltratar o leitor sem necessidade. Boa. Eu misturei tudo. E eu me permiti isso, né? Eu acho que o meu lado jornalista está muito presente, né?
Eu, por exemplo, eu quis fazer um livro sem nenhum tipo de ponta solta, né? Nem nada de ponta solta, não. Tudo que tem aqui não tem ponta solta. Eu vou deixar alguns momentos o leitor imaginar coisas, mas não vou deixar a ponta solta, especialmente em sentido histórico, assim. Então, o processo de apuração histórica para mim foi muito decisivo e muito jornalístico mesmo, né? Trabalho eu entrevistei a pessoa, teve um entrevistado que posso falar, o querido Vieira da Cunha, né? Entrevistei o Vieirinha e depois eu liguei pro Vieira sei lá, falamos 10, 12 vezes sobre a própria entrevista dele com o Vieira. Olha aqui, falou isso aqui, cara, isso aqui teve tal coisa, foi no dia tal, aconteceu isso mesmo, sabe? Só para explicar vamos explicar para nossa audiência que a gente não está falando do deputado. Do colunista, inclusive. A gente está falando do José Vieira Cunha, colunista. Fundador de Coletiva.net, Fundador de Coletiva.net, e nosso colunista. Beleza, eu não sabia que era fundador, mas sei que é colunista. Verinha, um beijo. O Chiarelli, querido, também, foi outro que a gente trocou, são amigos assim de longa data do Rui, com quem eu voltava, conversava, assim, batia assim. O Zé Alberto foi um cara com a memória que o Zé Alberto tem, extraordinário. Meu vizinho. Né? Teu vizinho, extraordinário. Querido. Também, a gente teve esse processo jornalístico, é o processo da apuração, que eu queria ter uma apuração perfeita, sabe? Sem nenhuma ponta solta, sem erros. No texto, eu queria me livrar do lado pesquisador no texto, porque é aquele texto chato de academia que eu uso para publicar artigo. Esse texto não tem. E aí eu me permiti ser um pouco mais livre. Né? Que bom. Meu texto ele é uma mistura melhor assim, do jornalista, mas tem muito do pesquisador. Não, o pesquisador é na pesquisa mesmo. Tá. Tem muito de uma coisa que eu não sabia que Do escritor. Um escritor, né? Um prosista, um cronista. Literatura, tem literatura. Tem literatura. Legal. Eu escrevo palavrão, sabe? E se reconhecer nesse lugar também deve ter sido um processo Teve interessante, né? Teve um trecho que eu escrevo que eu termino olho assim, de cara, como é que eu escrevi isso? Isso aqui eu nunca escrevi na minha vida, assim, desse Isso jeito. é bom, né, cara? É libertador. É louco. Como chegar na Disneyland. Exato. Eu escrevo jornalismo. Liberou geral. Exatamente, eu escrevo como, onde, porque com um lead, não sei o quê. Teve texto que eu fiz um nariz de cera totalmente viajandão, assim, cara, não sou eu. E era eu que tinha escrito, sabe? E que bonito legal. e que orgulho que me deu de escrever isso. Porque nos outros livros são livros jornalísticos, é um livro de ensaios, um livro técnico, que é um documentarista, e um livro de pesquisa, que é sobre o futebol gaúcho. Então são livros essencialmente jornalísticos, não tem nada de liberdade poética nos outros, nada de narrativa. Esse tem coisas assim que... Uma curiosidade, assim, mas muito breve. A gente não precisa entrar muito Não sei se eu consigo ser muito breve nas minhas respostas. Fala por ti. Como foi a escolha desses títulos, né? Porque o som de uma vida... E aí tu fala que cada capítulo tu abre descrevendo, inclusive, tecnicamente esses sons. No caso do Guima, né, o encontro com o professor, que, para quem não sabe, o Rui Carlos Osterman era chamado de O Professor, e tanto que o Encontros com o Professor também foi o nome que se deu a um evento que ele fez durante muito tempo, que deu uma coletânea de livros, inclusive eu tenho todas dos Encontros com o Professor. Como é que foram essas escolhas de título, assim, em que momento vocês disseram, Vou te dar uma resposta clara e definitiva. Não lembro. Jura? Apareceu essa frase em algum lugar, eu não sei quem, eu não sei como, não sei se fui eu não sei se foi alguém, e aí ficou o som de uma vida. Foi absolutamente natural. Apareceu, puf, pop-up assim, apareceu na tela, não sei de onde Gritou. veio, não lembro. O meu foi uma resolução, eu, o Christian, que é do FootHub, que era do FootHub, e que foi um parceiro muito bacana assim, nessa empreitada, né? Uma espécie de produtor do livro, né? E mais a Cris, a gente vamos lá, Rui Carlos Osterman, o professor Rui não sei o quê, uma vida, o Rui Carlos Osterman, um encontro com o professor esse, beleza, fechou. Simples assim. Um brainstorm de... Gente, lembrei me uma coisa. parece, então, que escolha de título é muito mais fácil do que se parece. Não, eu lembrei de uma coisa, o título que eu tinha sugerido, eu lembrei agora, era A Voz e Seus Ecos. Esse era o título que eu tinha, A Voz e Seus Ecos. Mas aí se conversou, e acho que foi o Nilson Souza que ajudou no livro. Disse, não, isso parece A Voz e Seus Netos. Sabe quando o cara derruba? Eu digo, tá. Aí foi pro som de uma vida. Legal. Então era isso. Meninos, teve alguma entrevista, algum documento, né? Porque vocês dois estão trazendo muito a questão da profunda pesquisa que fizeram, né? Que marcou muito vocês durante esse processo? Eu tive. Vai. Bom, tive vários. Já falei da entrevista com a
com essa pessoa. Com a Rose, né? Rose. Que é o nome real dela, um diminutivo. Que foi muito impactante para mim, assim. Mas eu tive um achado. Dona Nilce Osterman, né, esposa do Rui, tinha um hábito maravilhoso. Ela era acumuladora. Ela guardava coisas. Quando eu digo coisas... Um hábito maravilhoso, é ótimo. Acumulador. O Rui tem uma que eu chamava de sótão. Outra correção da Cris, que a Cris não para de dizer que é sótão, é terceiro andar. Uma Cris, sótão é mais charmoso que segundo andar, aliás. Sótão é mais charmoso. Mas não é um sótão, é o segundo andar. Vão achar que a minha casa é um mausoléu. Não, um sótão e tal. Ele tem uma biblioteca maravilhosa no segundo andar. Maravilhosa. A biblioteca que o Rui tem é um sonho. Até conto no livro que o meu primeiro contato com a Nilce foi um tapa, né? Eu não conhecia a Nilce, a Cris nos levou até a biblioteca e o enxerido aqui foi numa coluna, foi pegar um livro e o primeiro falou assim, larga isso, guri. Então eu olhei, dona Nilce, prazer. Daí aqui ninguém mexia, né? E ela era uma acumuladora e tinha, assim, muita coisa. E aí veio, vamos ver o que tem nessas gavetas aqui, a Cris. Abre a gaveta, a primeira coisa que sai é uma revoada de cupim. Sim. Pede licença para o cupim para acessar o que eles documentam. A segunda coisa é uma poeira, assim, isso aqui, 1 centímetro de, sei lá o que, de madeira, comida por cupim, de pó, de sujeira. Aí ela vê o que é isso aí para mim quando eu abro. Aqui você vai ver uma pilha de caderno, né? Como a Nilce guardava até nota fiscal de compra de sapato em 1961, eu achei que beleza. Não era muito importante. Quando eu comecei a ver, primeiro, os cadernos oficiais do Rui nas Copas de 66 e 70. Meu Deus. Oficiais. Que presente. As escalações, o método. Os pensares dele, os pensares, sobre... tudo, Meu Deus. Ao mesmo tempo em que o Carlos Alberto Torres fazia aquele gol para definir o Brasil campeão do mundo, estava o Rui escrevendo, eu tive acesso a isso. Cara. Isso é absurdo, é absurdo. Ele coloca, Pelé tenta do meio de campo, mas não consegue fazer o gol. Uma pena. É o gol que o Pelé tentou fazer, eu tive acesso ao que ele viu na hora e relatou no estádio. Tô toda arrepiada. Mas calma aí. A gente continuou buscando coisas, né? E ela vê esses aqui, de que ano... Aí tinha uns, assim, meio de jogo do gauchão. Beleza, legal, mas não era uma coisa forte. Aí veio... Eu esperava mais jogos. E aí vieram os cadernos, os diários do Rui, escritos entre 1953... Não, entre 1955... Não, 53 e 1957, antes de ele entrar para a imprensa. Caramba. E aí eu tive acesso a tudo que o Rui pensava. Ele fala do desejo. É futebol não? É outras coisas? Também, futebol também. Getúlio se suicida. Ele estava no quartel. Getúlio... não vou lembrar literalmente, né? Mas a confusão aqui no centro. Ele serviu ali na Andradas, ali, né? Confusão aqui no centro. Não me disseram o que eu devo fazer, apenas para ficar em prontidão. Fiquei em prontidão. Pessoas iam para cima, para baixo. Vi pessoas chorando. Isso. Meu Deus. Marechal Lott, não sei o quê. O Lacerda deve estar feliz. Cara, é uma leitura política. O Rui tinha 20 anos. Não, tinha 19 anos, não tinha feito 20 anos e faria 20 anos um mês depois. Tem coisas maravilhosas. Os livros que ele lia era um diário e aí ele intercalava com acabei de ler Admirável Mundo Novo. Ponto. Só isso. Aquilo foi um presente. E isso está muito registrado no livro. Então, para mim, os achados foram os livros, mais do que as entrevistas, os cadernos que a dona Nilce, acumuladora, guardava do Rui de antes da imprensa e das Copas do Mundo também. Que incrível. Bom, de minha parte, acho que a grande surpresa foram os arquivos do SNI, que o Alex Vanin, que é esse historiador que a gente chamou de Passo Fundo, ele acessou. São arquivos que ficaram muito tempo fechados e que hoje são abertos. E tem acompanhamentos do SNI assim, de muitos anos sobre o Maurício,
e sobre todo mundo que trabalhava na RBS na linha de frente. Tem sobre o Santana, tem sobre o Rui, tem sobre o Roberto Gigante, observações altamente preconceituosas, homofóbicas, antissemitismo explícito contra o Maurício pelo fato de ele ser judeu, coisas absurdas. Mas o mais surpreendente foi o profundo mau humor do regime militar com o Maurício pela proximidade que ele tinha com o Brizola. O Maurício, na legalidade, pegou uma arma e foi para o Palácio Piratini. Sim. Ele saiu de casa e disse, vou lá defender o governador Brizola e foi para o Piratini. Mas o Maurício, quando virou empresário, ele entendeu que existe um compromisso institucional de diálogos. Ele sim tinha uma relação com o Brizola, mas ele tinha uma relação ótima com o Jair Soares, ele tinha uma relação ótima com o Bornhausen, ele passou um dia na Granja do Torto com o presidente Figueiredo, porque este é um compromisso de um empresário de comunicação. Então, esses arquivos do SNI, tem vários documentos aqui, transcrições, para mim são preciosos, porque, enfim, esclarecem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. E nessa época, anos 70, o Rui, ele sofreu também com o regime, porque o Rui virou editor-chefe de um jornal da Caldas Júnior chamado Folha da Manhã. Que teve uma vida curta. E teve uma vida curta, e quando ele chega na Folha da Manhã, a equipe ela é absurda, né? A equipe tem Caco Barcelos, o Vieirinha tá lá. Bando de comunista. Exatamente. Veríssimo, Edgar Vaz, meu Deus, Moa, olha os nomes. Skrier, passa por lá. Então é uma equipe absurda que o Rui assim comanda, né? na Folha da Manhã. E a Folha da Manhã, ela é recolhida, né? Sim. Ela é recolhida pelo regime. Tem uma história bem importante. O regime militar recolhe a Folha da Manhã por... censura? Enfim, jornal subversivo. Né? Gente, alguma coisa mudou do que vocês pensavam dessas pessoas antes, ainda que a gente falou no início, né? São pessoas que vocês já admiravam por questões óbvias, mas mudou alguma coisa? Sim, eu mais do que admirar, eu respeitava o Maurício. Hoje eu admiro porque eu digo assim, o Maurício era um cara legal. Ele era um cara legal, ele era um cara fascinante. O Boni da Globo, quando falou com a gente, ele chorava contando as histórias do Maurício. O presidente da Globo, estive lá no Jardim Botânico, né, aquela imponência, entrei na sala, perguntei quanto tempo o senhor tem para a entrevista. Para o Maurício, quanto tempo precisar. E foi assim, do mais humilde colaborador assim, a pessoas das várias correntes políticas. Eu acho que o Maurício deve ter sido um cara muito, muito, muito legal. Então eu tenho hoje carinho por ele e gratidão por ele ter se deixado conhecer, porque às vezes o cara se fecha, né? Sim. Vai um retrancão ali, põe um ônibus e tu não passa. O Maurício se deixou conhecer. Isso foi muito legal. E pra ti, Guima? Ô, Márcia, é muito curioso porque o meu processo de escrita é um processo presente, né? Em dado momento eu ia toda semana para casa do Rui. Sim. Toda semana. Então tem as coisas que não são as biografáveis, né? Que é a convivência com as pessoas, né? Eu tenho que botar no livro o que importa pro público geral. Sim. Então eu conheci o Rui na intimidade. Na intimidade. Tem uma foto, né, que tu postou, eu lembro que tu viu um jogo com ele, não foi? Eu vi vários jogos com ele. Vários jogos com ele, isso aí é da Copa do Mundo, né? Que foi fotografado. Vários jogos com ele, né? Ele era muito impaciente, mais com a narração do que com a bola. Imagina. Sério. Agora pra gente finalizar. Desculpa, pode. Mas para finalizar sobre realmente do que mudou tudo. Mudou eu conhecer uma pessoa em toda a sua intimidade, né? Até em casos extraconjugais, né? Que não sei se foram, né? Enfim, foram... Configura, né, Guima? Configura. Para de passar pano. Mas pro Rui eu acabo passando. Então eu conheci a pessoa em todas as suas intimidades, no off, quando desligo o gravador, quando ligo o gravador, é uma transformação absurda que o Rui tinha, né? O Rui, ele no momento, o professor gravando, ok, ele era uma outra pessoa em termos de falar. No off era uma pessoa super doce, engraçada, sarcástica, né? Uma pessoa muito legal. Para mim mudou tudo, porque o que mudou foi realmente conhecer o Rui. Ter conhecido, saber saber as coisas do Rui, saber horários do Rui, saber quando o Rui já não queria mais falar. Era um dado momento, eu já sabia cansou, né, professor? Depois a gente vai. Eu já sabia, ele não precisava dizer que estava cansando, eu já sabia. Eu sabia o gosto do café que era feito na casa dele. É na intimidade mesmo. Eu sei uma vez por semana, toda semana. Imagina. Né?
Gente, pra gente finalizar, a gente já estourou o tempo, a produção já está braba comigo, mas Perdão, vamos... produção. A culpa é da apresentadora. Segundo Túlio, Nossa. ele não sabe falar pouco, então... Não, mas eu tô sendo sucinto. Tô fazendo um esforço em nome da causa. Tô exercendo a síntese ao máximo que posso. Mas vamos lá. Se vocês pudessem escolher outro jornalista para biografar, quem seria e por quê? Eu já pensei. Rogério Vaz Mendelski. Eu acho que ele é um cata-vivo ainda. Olha aí, Rogério Mendelski. Eu quero mostrar aqui a capa do Maurício, não, a gente que a gente não mostrou ainda aqui. Maurício. Mas assim, ó, o Rogério é um cara longevo, com uma trajetória espetacular no jornalismo. Eu tive a chance de ser comentarista do programa dele, um cara que me abriu muitas portas, tenho muita gratidão por ele, é um baita colega querido. Então, eu queria, assim, de bate-pronto, Rogério Vaz Mendelski. Fica a dica, Mendelski. Guima. Eu não pensei em nenhum jornalista, mas eu pensei em algo do jornalismo que, inclusive, até um negócio que eu quero fazer realmente, tá? Depois, aliás, curiosamente, pode ter biografia de jornalista gaúcho aí em breve também. Mas o que eu gostaria de escrever seria um livro real, assim, verdadeiro, sobre a história da TV Manchete do Rio. Ah, legal. Eu acho que não tem assim uma publicação digna. Tem uma publicação super... Uma biografia institucional, mas uma biografia. Exatamente. Tem um livro que é super só de remembrar. Em 83 aconteceu isso, mas eu queria uma coisa mais aprofundada a respeito dessa... Eu não sei porquê, é um assunto que eu adoro, que é a TV Manchete, que eu acho que foi construída assim... Lembra um pouquinho, o Adolfo Bloch, para mim, lembra um pouquinho o Maurício em ser intuitivo, ser um cara intuitivo. Visionário. Um visionário também, e do jeito que ele montou aquela televisão... Foi a primeira a tentar... Fica a dica para interessados também, né? Alô, interessados. Temos aí 2 escritores, então, 2 jornalistas que biografaram jornalistas. Então, vou deixar aqui vamos deixar... A gente vai pedir para a produção, né, inserir a capa do Rui, já que o Guima não fez o tema de casa. Mas o do Maurício Sirotsky, sobrinho, tá aqui, O Som de uma Vida. E Rui Carlos Osterman, Um Encontro com o Professor. Meninos, muito obrigada, não apenas por essa conversa, mas por esses legados, né, que vocês deixaram, que certamente vai ser lido por muitas gerações, né, depois da gente. O Guima aí com Quem sabe um dia nós seremos biografados. Olha aí. Daqui uns 30, 40, 50 anos. Porque eram esses malucos que escreveram as biografias desses outros malucos. As biografias dos biógrafos, olha só que maravilha. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, sempre muito importante. E agora aquele momento em que eu tiro a camiseta de apresentadora, boto a camiseta de youtuber e digo que curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.